Boa noite. Oi, Dri, tudo bom? Quanto tempo? Ivanildo já entrou, que é minha convidada. Deixa eu só escrever aqui nos comentários o que vai ser hoje à noite. Ah, Ivanildo já tá entrando. Tô com uma musiquinha bem ótima aqui pra gente. Boa noite, Aline, Ana Paula, Cláudia. Oi, minha Boa noite, maravilhosa. Flor. Tudo bom? Tudo maravilha, melhor agora ainda. Vamos conversar com esse bando de mulherada que tá aqui. Vamos fornecer Maravilha, e chegando informação. mais. Exato. Deixa eu só Daqui a pouco colocar. chega uma turminha legal por aqui. Oba! Eu vou colocar aqui nos comentários o que vai ser, que eu não estava conseguindo colocar antes. Tá ótimo. Ginecológicas. Boa noite, menina. A Ivanilde veio hoje aqui para não me deixar mentir sozinha, com todas as coisas que a gente tem para falar. Eu não minto, não. Minha profissão não me deixa. Não, né? Pois então, seremos convocadas? Você Menina, ficou hoje é um sabendo? dia muito especial, né? A gente tá fazendo uma live hoje num dia Uhum. fodástico, né? Pois então, ó, a Eu galera já está ainda nem me entrando aqui. situei direito no portal, assim, ainda nem me situei. As meninas estão chegando, começaram a chegar, as meninas que vêm chamadas pelo meu perfil. Ah, meus amigos estão entrando aqui, outros pacientes também. Meninas, Pessoal, meninas e meninos, né? Porque tem os meninos que lhe seguem que estão chegando aqui. Olha só, eu queria que vocês compartilhassem. Boa noite, Micarla. Compartilhassem essa live com as pessoas que vocês gostam, com as meninas, as amigas, as inimigas também, sabe? Que é para elas pararem de encher seu saco. Aqui embaixo, bem aqui assim, tem um aviãozinho. Tem envia para quem que você quiser, para as e amigas, para as envia para as inimigas. amigas todas para participar da live, que é uma coisa que é muito importante, sabe? Eu acho que esse assunto, André, é a base. Deixa eu tirar esse plim-plim daqui. É a base de tudo da nossa vida. Sim, sim, Porque com está certeza. envolvido com tudo, né? Não está envolvido só com problema de saúde física, mas tá envolvido com nossas finanças, com carreira, com os relacionamentos. Com a Tá saúde do casal, né? O casal precisa estar envolvido nisso tudo. O homem precisa estar querendo saber o que acontece com a mulher, não é Pois é. verdade? Não é só assim, ah, a doença é sua, eu não quero saber de nada. Não, deixa eu abraçar essa causa. Vamos ver o que E você está outra coisa, o que a sentindo. gente vai falar aqui, dessa questão de pai e mãe, pode mexer com ele também. Porque Uhum, ele sim. tem as questões, todo mundo tem alguma questão com pai e mãe, porque todo mundo tem pai e mãe. Mesmo que você seja filho de caranguejo. Aí tem essa expressão, filho de caranguejo? Filho de Goiamum? Não, acho que é só Não? aí. Filho de Goiamum é que não tem pai, não tem mãe, é filho de Goiamum. Aqui é filho de rato que nasce pelado no meio do mato, o pessoal Pois fala. então. Então é filho do rato. Mas você Filho nasceu de alguém. Nasceu, É, nem que seja exatamente. do gato ou do goiamum, do rato ou do goiamum, é filho, entendeu? Olha a Anne aí chegando. Então, tem importância sim, tem importância todas as pessoas que estão envolvidas com esse assunto. É, e aquela coisa que eu falo também, né? Mesmo se seu pai ou sua mãe não tiveram presentes na sua criação, alguém te deu criação, então alguém foi responsável para você, por você, né? Então, honra essa pessoa aí que te deu tudo, de alguma maneira ela se sacrificou para você estar onde você está hoje, não é verdade? E quem gerou, se só gerou essa geração, essa transmissão dessa informação genética para você, com uma carga de todas as informações, de todas as vivências, de toda a ancestralidade que essa pessoa traz, seja seu pai, sua mãe, e o tempo que você passou na barriga desta mulher, ainda que você não a reconheça como mãe, tudo isso aí tá, essa informação toda está impregnada no seu corpo. Intimamente ligada Querendo no ou seu não, DNA. está no seu DNA.
Tá no Que é seu onde está campo. toda a informação do seu campo, toda a sua informação energética, toda a informação de quem você é. Com certeza. E o que, que a gente vê no consultório, no dia a dia, né? São cada vez mulheres mais cheias de conflitos nessa área, né? Porque com certeza, quem que. Hoje está muito difundido isso, mas pensa, há 50 anos atrás, que é muito pouco. Há 50 anos atrás, quantos conflitos que essas mulheres não passavam por se reprimir sexualmente, por não estar com um parceiro que ela quer, por ela ter sido abusada, por ela ter sido maltratada, ou por ela não querer saber o que que é aquilo ali. Mas olha, até hoje, eu tenho um exercício no salto quântico que a mulherada, elas não sabe nem como que é a cara da gata lá embaixo, você entendeu? Não sabem, não sabem. Elas nunca se botaram no espelho para ver. Ou então viram há 10, 15 anos atrás e nunca mais André, olharam para aquilo. é impressionante como tem mulher que acha que tem um buraco só. Aham, Acredita? Tem sim, muita mulher adulta que já teve filho que acha que é um buraco só. sim, Tá com um sim, corrimento e diz que tá com infecção urinária. exato. Que Que é acha só que aquele buraquinho. que é uma cloaca, Uhum. entendeu? Igual a ave, que é um buraco só. Não, minha gente, vocês têm tanto do buraco. É, e aí quando a gente entra mais dentro ali, né, do útero, do ovário, é que vem os conflitos mais enraizados ainda, né? Porque ali na relação entre pai e mãe, que são as nossas primeiras relações, a partir dali que a gente vai ter conflito com o resto das outras relações, marido, mulher, amigos, filho, tudo, no trabalho, você está sempre bloqueado em alguma situação, né? E obviamente o seu útero, o seu ovário, tudo sofre com aquele bloqueio que você teve há muito tempo atrás e às vezes é um bloqueio da sua avó, da sua bisavó e você tá lá sentindo aquilo dentro de você. Não é verdade? Você não vê isso no consultório o tempo todo? Muito o tempo inteiro. O que acontece? Que relação é essa? O que é que tem a ver? Alguém que pode estar chegando agora e estar se perguntando assim, mas o que é que tem a ver útero e ovário com pai e mãe? O que é que está relacionado aí? Energeticamente, frequencialmente, se a gente for medir as nossas relações com os nossos pais, o tipo de energia que a gente emite nisso, eles vão estar na mesma frequência. Olha aí quem está chegando. Dani, faz quanto tempo que você não entra numa live, hein? A frequência energética dessa relação que a gente tem, se a gente tivesse um aparelho para medir essa frequência em hertz, ela seria a mesma frequência do nosso útero e do nosso ovário. Essa Hum, relação, esses conflitos, todas as informações, tudo que acontece da nossa relação com os nossos pais, a nossa relação com os nossos filhos e a relação com os nossos parceiros íntimos, né? Essas relações mais. E com a gente também. Então, sim. os nossos relacionamentos mais íntimos, de uma maneira geral, eles são armazenados, essa informação é armazenada nessa região, abaixo do umbigo, que é o nosso segundo chakra. Uhum. Então, energeticamente é ali. E os órgãos que estão relacionados a isso são útero e ovário na mulher, e no homem, testículo, pênis, e não se iludam, próstata. Não se iludam quando a gente falar, já que a gente tem homem aqui, achar que toda essa informação, esse blá blá blá, só serve para a mulher, não. Se o homem tem aqui um problema na produção de espermatozoide, se o homem tem algum problema na próstata, se o homem tem algum problema com pênis, com ereção, com ejaculação precoce, Hum, tudo que está nessa região tem a mesma, tem as mesmas causas e características. conflitos que a gente vai falar aqui para as mulheres. A questão é que o meu público é feminino, por isso que a gente Sim. está falando aqui de problema ginecológico. E eu vejo muito, sabe, Ivanilde, que tem homens que ficam culpando que a mulher tá gorda, que a mulher tá flácida porque o negócio não funciona, mas na verdade ele tá tão fiel àquela mãe dele, tão fiel, que ele não consegue. É como se a mãe fosse aquele amor inconsciente, né? Aquele primeiro amor óbvio, inconsciente, que ainda ficou ali.
e ele não consegue ter outras mulheres. Ou então ele tem várias, ele é aquele galanteador, mas ele não tem uma para chamar de sua e fazer com que aquela mulher seja feliz, né, intencionalmente, assim, ficando com ela, porque ele não consegue, ele é muito fiel àquela mãe dele. Tem Muito muitos provavelmente homens. ele está buscando essa mãe e não está encontrando, Exato. né? Está buscando Ou em então cada ele um. encontrou a mãe e não consegue, né? Porque E é quem isso que eu ia dizer. E aí ele encontrou, é uma representação tão fiel que a gente normalmente reflete, né, nos nossos relacionamentos, no nosso cônjuge, nos nossos parceiros, a figura dos nossos pais, né? Que ele enxergou a mãe, ele encontrou a mãe. total. Total. E aí ele não consegue transar com a mulher porque seria um incesto. Eu sei Exato. de um caso que o cara casou, ele venerava a mulher, assim, é um casal já idoso, e ele Hum. nunca tocou a mulher. Mas como, meu Deus? Nunca. Nunca tocou a mulher. Porque ela era um ser venerado. Era a mãe dele, a, Sim, a Nossa Senhora. Era tão além, era tipo a Nossa Senhora, a mãe das mães, sabe? sim. Não E tem eu como, né? E aí você imagina um casal já idoso, a mulher cheia de problema, deprimida, cheia de dores, remédio para depressão de toda sorte, neuroléptico, tudo no mundo. Essa mulher sem gozar na vida, criatura. Sim. Não tem como ser feliz, gente. Não tem Não como. dá, não dá. Isso a Não gente está dá. falando só de conflito de relacionamento, né? Está Sim, falando de sim, conflito de relacionamento. Mas sim. isso vai aparecer de forma física, material e algumas questões bem específicas que estão ali, ó, pai e mãe bem, bem Nossa, colocados. demais. Por exemplo, o útero não minto, os ovários policísticos, né? Quando você tira toda a força da sua mãe é muito, né? Ah, é uma coitadinha, eu tenho dó dela, meu pai é um ruim. E aí vai lá, a mulher tá cheia de ovário policístico, na verdade. Mas claro que isso são todos, né? Não é um determinismo, né? É uma coisa que a gente pode observar, mas geralmente tem alguma coisa nesse Não é sentido. um determinismo, Andréa, mas a gente encontra em quase todo mundo. Sabe em quem é que a gente não encontra? Hum. Naquelas que não conseguem admitir isso. Acessar, Você né? vai catando, vai observando, você vai perguntando assim, descacaviando, e ela não, não. Meus pais são maravilhosos, o relacionamento deles é maravilhoso. Meus Sim, pais são também foram perfeitos. maravilhosos. Tá, ok. Aí você deixa, porque você está sentindo, sinto isso na consulta, porque na consulta tem que ter esse tipo de conversa, né? Uhum, sim. Dani, que está aqui, sabe disso, a gente conversa sobre isso, ela tem um processo bem bonito, bem interessante em relação a essas questões. E aí, lá na frente, às vezes, no meio da conversa, ou num outro momento, a gente consegue catar uma frase, alguma coisa de uma visão de minha mãe é a coitadinha. É, Ou ela foi ruim, ou conflito direto. Às vezes tem conflitos diretos mesmo, assim, de embates de, da mãe com a filha. exato. E muito sérios, né? Isso. Competição e tudo mais. Competição. E aí a gente sabe que isso vem de outros tempos, né? Nossa, isso daí vem de muito tempo atrás, não é daquela primeira geração ali, não, né? Tem que olhar para muita coisa. Isso aí vem Muita... de outras estações. Mas Sim, aí essa competição que existe, que às vezes acontece com muita clareza de estar ali o pai no meio e elas duas competindo pela atenção, pelo amor do pai, pela uhum. disputa, ou como eu atendi uma essa semana, agora nos atendimentos online, ela conversando, ela disse, o quê? Éramos duas leoninas dentro de uma casa. As duas brigando por território. O que é que gerou nisso? Ovário policístico. Sim, Então, às sim. vezes, são conflitos diretos, mas conflitos indiretos, daqueles que você olha, se você olha para sua mãe como, ah, minha mãe sofreu muito, meu pai foi muito ruim, você se revolta com o pai, mas de certa forma você se revolta com a mãe, que permitiu
Como é que ela aceitou isso? Sim. Não. Mesmo que você se identifique com a mãe e aceita, ah, minha mãe foi uma coitadinha, meu pai foi um escroto. Mas caramba, como é que ela aceita isso? Como é que ela aceita isso? É um conflito também com Com essa mãe. certeza. E aí lá vem as alterações, que normalmente se representam através dos ovários, podem ser policísticos, podem ser cistos maiores, são Sim. cistos, de Miomas. uma maneira geral, são cistos. Uhum. E aí, Sim. dependendo da intensidade desse conflito, você pode ter manifestações diferentes, como os ovários policísticos, você pode ter cistos hemorrágicos, que são bem, que pode levar a pessoa para uma cirurgia imediata, assim, Nossa. de E tem que urgência, fazer, não adianta, né? tem que Depois que fazer. depois disso É, daí. tá lá sangrando, você pode morrer em choque, então às vezes tem que fazer. E o conflito base é, é isso Ai, aí. exato. E quando a mulher, né, ela fica aí nessa disputa com o pai, ai, porque o meu pai é o tal, eu amo ele. É normal, depende das atitudes que você tem, da sua postura perante a isso, né? Você pode achar seu pai, sua mãe o máximo, mas tem que tomar muito cuidado isso. Porque geralmente tem relações incestuosas que não são propriamente ditas o acasalamento, mas é aquela coisa, eu idolatro meu pai a ponto de eu não conseguir ter um homem para chamar de meu, assim, eu não consigo porque inconscientemente o meu pai é o melhor, é o cara, Ninguém sabe? nunca Aí vai você ser igual ao nunca meu vai dar pai. certo com algum, você nunca vai dar certo com algum outro cara porque o pai sempre foi o top, o melhor de todos e nunca ninguém vai superar aquele homem, né? Depende do seu sentimento perante aos homens, o que que é o homem em relação, né? O que você sente em relação ao homem, né? Aquele homem nunca vai ser o melhor para você, porque você tem o seu pai lá se superando, do mesmo jeito do homem, né? O filho com aquela mãe. E eu já vi casos de uma relação ser tão desse jeito, essa relação incestuosa. é, a gente responde já, viu, Diandra? Tem sim. Uhum. Era um caso assim que a gente chegou e ela começou a entrar e ela entendeu isso e o pai dela, ela tinha uma relação tão próxima, ela tomou a posição de esposa do pai. Nossa, Tomou a posição mesmo, ela resolvia as coisas dele, ela estava ali. E aí o que foi que o que aconteceu? O pai conheceu uma menina da idade dela, olha aí que coisa. O pai conheceu uma menina da idade dela, deixou a casa, se separou da mãe. A mãe aceitou com muita. Talvez esse casamento já não existisse há muito mais tempo. sim. A mãe aceitou aquilo, teve lá o primeiro dia, que fui trocada e tal, e superou. E ele foi embora com essa mulher. Desse dia em diante, ela não menstruou nunca mais. Ha, ha, ha. Faz uns 5, 6 anos. Eu acompanho esse Uau. caso. Eu acompanho esse caso dela, assim. E ela mesmo tomando consciência, ela tomou consciência, mas o fato de ter sido trocada, que para ela foi assim, dela ter se sentido Sim. trocada, faz com que o ovário dela até hoje não faça ela menstruar. Ela já engravidou no meio desse caminho, mas não menstrua. A autoestima dela é de uma pessoa que foi trocada pelo pai, assim, foi traída. Abandono total, né? Tem Sentimento de total, abandono. desenvolveu umas alterações no colo do útero, Uau. porque essa coisa da traição do pai, a menina se sentir traída, vai ter pelo pai, né? Ela se sentiu traída pelo pai. Teve um caso que eu vi em situação dela ter sido traída dela se sentir traída pela mãe, que era a mãe quem traía, no caso. Uhum. E aí você tem alterações de manchas no colo do útero, alterações Sim. na colposcopia, quando você tem Uau. esse conflito de traição, de se sentir trocada. Traição, separação, medo profundo, desvalorização, tem Outra, todos esses, outra esses sentidos situação biológicos. que traz a alteração no colo do útero, que eu comecei a observar. Como é que isso vem? Como é que eu sei essa informação? Eu já escutei muito essa pergunta. Como é que eu sei essa informação tão clara assim do que é? Não sei como é que vem essa informação. Eu simplesmente sei. As perguntas que eu tenho que fazer, a pessoa começam a chegar e eu faço a pergunta e é.
E aí Sim, mas depois, tudo comprovado. e aí o que É tudo acontece? comprovação clínica. Não tem melhor livro que esse. E aí o que é que acontece? Começou a aparecer para mim, antes era só isso, começou a alteração. Oh, meu Deus, essa Dani é muito linda. Ela começou a aparecer o seguinte: primeiro começou lá, né? Alteração no colo do útero e aquele negócio. Pergunta como é a relação dela com o pai. Pergunta como é a relação dos pais dela, como era na infância. E aí começou a vir uma história que não era traição, mas alcoolismo. O pai alcoólatra, usuário de drogas, Nossa. dá Nossa. essa mesma alteração no colo do útero. Porque a menina se sente trocada pelo álcool, pelas drogas e tal, Sim, em relação ao pai. sim. É É, uma, muita coisa. É é muito muita coisa. direto. E, E a e gente os tem que fazer. abortos? E os abortos, Ivanilde? O que eu já peguei de pacientes que sentiam, inclusive, o filho ou os filhos que abortaram perto. Sentiam a energia. Porque não tinham incluídos, né? Porque não é, a gente não está aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Cada um faz o que quer. Cada um vai pagar por aquilo que fez. Cada um tem o livre-arbítrio. Isso não é o sentido daqui da palavra. Mas, e sim, a violência maior é você não incluir esses bebês, porque eles existem em alguma outra dimensão, eles existem, eles, o tanto que foi, 5, 10, o que for, você tem. Quantos filhos você tem? Tanto, você precisa incluir. E na hora que eu falo isso para as minhas pacientes, eu falo, vamos dar um nome? A pessoa fala na hora, fulano. Fala na hora, porque sabe se era homem, se era mulher, elas sentem. Sabe? Elas sentem. Eu falei, inclui, vamos incluir agora? A gente Eu, faz para eu vou falar nome. por mim em relação a isso. Quando eu Uhum. tinha 20 anos, eu fiz. E foi um martírio na minha vida. E isso, para eu falar hoje em dia, já está de boas. Mas até pouco tempo atrás eu não me perdoava por nada. Que coragem você tá falando isso aqui, né, para todo mundo. É um E aí exemplo. foram muitas coisas que eu precisei fazer e conversar com pessoas, com mestres e tal. E eu passei muito tempo para poder me sentir assim aliviada em relação a esse erro, né? Esse erro e tal. Uhum. Um deles foi um dirigente espírita, uma pessoa muito querida, e ele chegou para mim e fez: minha filha, primeira coisa, você acha que esse serzinho ia escolher uma pessoa que ele não soubesse que ia fazer isso? Então ele já escolheu sabendo que tinha uma grande propensão, por quê? Porque ele precisava passar por esse processo. Muito, Uhum. muito consolador, Sim. mas não me satisfaz. Até que um dia, depois de muitas coisas, e Ho'oponopono, e falar, monte, eu fiz uma constelação. E ela estava Ok. aqui, a consteladora, ela entrou aqui, Eglin, não sei se a Eglin ainda está aqui. Na segunda constelação, eu não sabia que a gente precisava incluir, não tinha esse conhecimento, não tinha ideia Sim. disso. Na primeira constelação a gente fez, não colocou. Na segunda constelação, que eu falei, ela fez, mana, como é que você não contou que tinha isso? Eu não sabia, e não é uma coisa que abria para mim, que era fácil conversar com as pessoas. E a gente colocou e fez um alinhamento com ele. E eu Uhum. conversei com ele. Ai, que bonito. Nesse momento, eu me senti realmente aliviada. E eu fiz Sim. uma coisa que tem na minha casa para ancorar a lembrança desse filho que eu tenho. Isso me deu um alívio muito grande. Então, na área da criatividade dos filhos, pelo Feng Shui, aqui na minha casa, eu tenho uma Isso é. estatuazinha que eu ganhei, que tem uma menina assim, a mãe com a menina, que é a minha Ai, que filha, bonito. e tem uma que é uma mulher grávida, que para mim representa aquele meu filho. Que legal. Você incluiu ele, então, inclusive, no porta-retrato, porque ele tá ali na sua Tá cabeceira. ali na minha vida, eu Uhum. olho para aquilo Sim. todos os dias. E isso Sim. alivia, porque abortos podem trazer para você. Ai, meu Deus, eu tenho até medo de falar isso aqui, mas às vezes não é dessa vida, tá, gente? Às vezes foi em outras situações que você fez isso, Sim, sim. mas ele pode trazer miomas. Sim. Ah, essa energia E aí. muitas dores emocionais, né? Muitas dores emocionais. A pessoa não sabe nem o que tem. Essas pessoas, às vezes, elas têm dores por todos os lados. Aí
sabe? Aí falam que é fibromialgia, e toma zilhões de remédios, fica louca da cabeça. Aí tem depressão, aí tem problemas de estômago por conta dos remédios. Problema na mama direita, Meu Deus do céu. e aí eu não me perdoo. Uhum. Não pode ter É, problema na mama. as mamas são bem interessantes, né? A gente fala muito na germânica quando a pessoa é destra. Quando a mulher é destra, isso a gente depois tem que ver se ela toma anticoncepcional ou não, mas isso não vem ao caso agora, é só para dar uma pincelada. A mama da pessoa destra, da direita, é algum conflito com um parceiro também, com o marido, ou com o trabalho, né? E a esquerda é com mãe, filha ou filho, né? Alguma coisa relacionada a isso. E nas canhotas invertem, mas tem todo que observar, né? Um contexto geral, se toma anticoncepcional, se não toma, e tudo mais. E como que ela se comporta perante o mundo. Tem que olhar bastante sobre isso também. Existem mais coisas que estão relacionadas a esse conflito, mais questões clínicas que estão relacionadas a esse conflito com pai e mãe. E um deles é algo bem sério e bem difícil de ser trabalhado pela medicina tradicional, muito difícil de ser trabalhado pela medicina tradicional, que é a endometriose. Uhum. Na endometriose, a gente tem uma situação que você tem quadros dolorosos, você tem lesões, e o que é o final, o resultado final de uma endometriose não tratada, vamos dizer, a pior situação, se você não tratou em situação nenhuma, o que é que você tem? Você tem infertilidade. Aí Vão te você tem arrancar o útero, vão te arrancar tudo. dor e infertilidade. E aí, o que é que acontece? De onde é que vem isso? É um conflito, um julgamento, existe um julgamento sobre eu tive uma boa mãe, ou meus pais foram bons pais, ou foram pais ruins. É um julgamento. E aí é um Uhum. auto-julgamento. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta? Existe um Uhum. conflito ali de você não se sentir apto e ter medo dessa maternidade. E Sim, quando que a eu não gente sou vai boa o suficiente, né? quando a gente vai catar, existem questões que podem ter acontecido quando essa mulher estava na barriga da mãe, pode ter acontecido no momento do nascimento, pode ter a ver com a primeira infância e mais dificilmente lá na adolescência. Mas Sim. existe sempre um julgamento muito. E haja coraçãozinho. Eu vou entender que esses coraçõezinhos estão dizendo que eu tenho endometriose e eu tô ligada que é isso. Eu tô entendendo do que vocês estão falando. É isso Eu estou mesmo que eu tô entendendo o que vocês estão sentindo. dizendo aí, faz sentido o que eu estou dizendo. É, de vez em quando tem uma com endometriose que faz assim, você vai catar e fala assim, como é que vai ser da minha vida? Eu não vou dar conta do meu trabalho vai mudar, eu trabalho demais, eu quero... E a maioria das mulheres com endometriose, maioria não, mas grande parte das mulheres com endometriose, Andréa, não tem a mínima consciência de que elas têm medo de ser mãe. Elas querem, Não tem. elas racionalmente querem ser mães e elas às vezes estão às vezes tentando engravidar. Peraí, eu tô Mas não é tentando aqui. também, não pode ser também aquela coisa, porque a minha mãe quer que eu engravide, porque tá todo mundo me perguntando, eu casei e aí eu preciso engravidar. Tem Tem Saturno essa perturbando o pressão também. juízo. Tem Saturno perturbando o juiz ali dos 28 para frente. Ei, perturba o juiz aquilo. Misericórdia. Exatamente. Tem. Aí o povo começa a perturbar também. Você casou, ei, você se formou. Cadê? Vai Sim. casar quando? Vai casar quando a criatura não quer casar, mas né, se sente Vai casar obrigatoriedade de quando? casar. Quando é que você vai ter filho? Casou. Aí quando é que vem o primeiro? Tem o primeiro. Quando é que tem o segundo? Mas ali dos 28, a crise dos 30, ela vem assim com uma porrada sobre tá na hora de ser mãe e vem com muita facilidade a história do quem foram meus pais e o julgamento em relação a esses pais. Sim, porque a pessoa já tem consciência, né? Ela já tá ali naquela coisa, ai, não tô acreditando que o casamento do meu pai e minha mãe foi isso.
né? Eu não quero isso para mim. Nossa, eu não quero esse pra mim, ó. Quando você aponta, tem três apontando pra você, mas é um clichê, é uma verdade isso. Eu não quero isso Agora, para você mim. falando, você tendo outra postura, ok, eu não quero isso pra mim, é diferente. É você tomando consciência disso e fazendo diferente, ficando muito alerta. E não é só o Ho'oponopono, é realmente bastante trabalho interno para você não fazer aquilo igual, porque você acaba fazendo. Sua mãe e seu pai cagaram e cuidam. Não, Você, não tem onde você fugir. é seu pai e sua mãe. Isso aí é uma palavra, é uma coisa que eu digo sempre em consultório. Como é que você vai ter um conflito com seus pais e você não vai ter nenhuma alteração em você? Se você é seus pais, Exato. materialmente, você é seus pais. Metade do Exato. seu corpo é uma célula do seu pai que cresce fora do corpo dele, metade do seu corpo é uma célula da sua mãe que cresce fora dela. A sua primeira célula foi constituída de uma parte, um pedaço do seu pai, um pedaço físico da sua mãe. Juntou, formou esse novo ser que é você. Na física quântica se fala do entrelaçamento. O que é o entrelaçamento? Bem por cima, assim, bem resumidamente. Se dois corpos têm a mesma origem, mesmo que eles estejam a anos-luz de diferença, na maior distância, quando você tem a ação sobre um, o outro recebe essa ação. Se É a eu mesma emito, coisa. se eu emito uma energia de ressentimento sobre meus pais, se eu emito essa energia de ressentimento Essa a onda respeito dos meus eletromagnética, pais, né? ela Vai e volta volta para você. para mim. Eu estou Uhum. emitindo, na verdade, ela nem vai. Eu estou emitindo para mim mesma, que sou parte dele, sou parte Exatamente. dela. Quando eu julgo Sai. meu pai e minha mãe, eu estou julgando a mim mesma. Se eu julgo e observe que quando você julga seus pais por um determinado problema, é muito comum que você esteja na sua vida de uma outra forma, às vezes, repetindo aquele mesmo padrão que você tanto condena, Com certeza. não Vai é? e volta. E você faz a mesma coisa. Ó, a Ana Rosa está perguntando se o bebê morre com poucos meses de nascimento. Você tem que incluir do mesmo jeito. Ele não está aí presente, ele veio para alguma coisa, para você aprender alguma coisa, com certeza. E ele não está aí, mas está em outra dimensão, em outro lugar, mas ele tem que ser incluído. Principalmente se ele nasceu, você já tinha nome, já tinha tudo. Você sabia a carinha dele, então inclui. O que eu indico legal, assim como a Ionilde falou, é incluir, botar alguma coisa que represente o seu bebê perto do seu porta-retrato da sua família. Né? Vale muito a pena isso. É como se ele tivesse ali, ele está incluído também dentro do seu coração. É bem interessante você falar, ok, você existe, você é meu filho. Então, quantos filhos você tem? Tantos filhos. É bom você incluir, precisa incluir. Tanto que fosse, eu tenho 14 filhos. Aí vai ver o teu porta-retrato que só tem dois. Não, mas tem que ter alguns bonequinhos, algumas coisas do lado que representam todos esses filhos que você conscientemente sabe que perdeu, entendeu? É isso. Nada, nada. Diandra perguntou aqui, por essas coisas, tem a ver com não engravidar e não menstruar? Tem, Diandra, tem sim, Demais. porque o que acontece? O não menstruar tem a ver com uma questão de baixa autoestima. E essa baixa autoestima, ela pode estar relacionada com os seus conflitos lá da infância de meu pai não me amou, minha mãe não me amou. Você achar que os seus pais não amaram você. E para isso tem um remédio muito bom, eu não ele está ali, tem um remédio muito, muito bom para essa questão de meu pai não me amava, porque ele nunca me deu um beijo, ele nunca me deu um abraço, ele era muito bruto, ele qualquer coisa desse tipo. É um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. Uhum. Esse remédio eu prescrevo com muita frequência, sai no E cura. papelzinho. As Cinco Linguagens do Amor é Gary. Você sabe, lembra o nome, Andréia? Não, você quer que eu procure aqui? Depois Eu a gente tenho pode ele passar bem para ela, fácil, mas sim.
As 5 linguagens do amor. Esse livro, ele ajuda muito a gente a entender nossos pais e a gente se observar também que muitas vezes a gente acha que os nossos pais não nos amaram, nossos parceiros, nossos filhos e tal, eles podem achar isso da gente também. Preste atenção também que você que acha que seu pai nunca lhe amou, sua mãe nunca lhe amou, seus filhos têm grande chance de dizerem a mesma coisa de você, Com certeza, né? né? E aí, nesse livro, você aprende que a linguagem que seu pai ou sua mãe usava para dizer a você que lhe amava é uma linguagem que você não compreendia que era, né? Aquilo que ele estava dizendo. Sim, É só sim. isso. E ele estava lá se acabando de dar amor, acordando de madrugada, trabalhando feito um desgraçado. Para ele isso era amor, mas para você é amor. Estando ausente, né? É, Estando ausente dentro de casa. para você amor era ele dizer que que amava você, botar no braço e abraçar. Então tem a ver sim de você não conseguir menstruar, de você não engravidar, porque você, ao julgar seus pais, tem um vídeo que é falando de julgamento e a relação com os pais, julgar os pais, não conseguir engravidar. Eu tenho um vídeo lá no meu IGTV, tá, Diandra? E tem também, deixa eu ver aqui. Mais Cecília coisas. tá pedindo para deixar gravada, tá, Andréia? Vai ficar gravada, Ah, né? vai ficar, com certeza. Aline, Aline diz: segunda-feira eu estou no seu consultório. Bom, Aline, o consultório agora, como ele é virtual, Da virtual só, né? isso é possível sim, porque agora o consultório é virtual, né? Porque está Adoro. fechado, né? Que bom que abriu para isso, né? Que lindo isso. Que movimento maravilhoso. Pode crer, viu? Segunda-feira eu vou dar uma aula, Ó, é um a prática workshop. do a prática do Ho'oponopono resolve bastante coisa, mas não só isso, né? Tem que fazer várias outras coisas. Eu não sei que horas que você perguntou essa pergunta aqui, tá, já faz Mas tempo, tem. não sei em que assunto que a gente estava, né? Mas é preciso muitas outras coisas, não só o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é maravilhoso, mas não só isso. Tem que ter realmente mudança de postura interna, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Fora isso, não adianta Ho'oponopono, Papa, Deus, nada na Terra, assim, entendeu? Precisa mudar a sua postura interna para qualquer coisa. O que mais? Diandra está dizendo exatamente isso. Meu Deus, exatamente isso. E a Aline está em Sorocaba. Tá facinho agora, Aline. Agora tá todo mundo, ó. Tá todo mundo É, em casa, mas tá todo mundo junto. Aí, esse vírus veio assim, ó. é tudo para a gente dar uma modificada nos atendimentos e toda a forma de olhar e da compaixão, solidariedade, né? Mas deixa eu levantar uma coisa interessante aqui, Vonilde. Levanta que eu corto. Adoro, beleza, mata lá, você vai adorar. Você sabe que a mulher, quando ela tem um orgasmo, ela não perde saúde vital, ela não perde energia vital, ela só perde energia vital menstruando, que é uma vez por mês, ou então parindo. Agora o homem perde em toda ejaculada. Pelo menos uma coisa a gente tem nessa vantagem nessa vida, gente. Olha só que bênção. Então, sabe, Eu não vai fico perder pensando, energia. eu fico pensando se que eu já ouvi isso, tal, inclusive no sexo tântrico fala até do número de vezes que é saudável que um homem tem ejaculação no ano, de acordo com a idade que ele tem, né? Para Diz que perder tanta morre. Eu não vitalidade. sei. E aí eu fico pensando que como a mulher não tem essa perda e ela se beneficia, né, disso aí, se no momento de interação do casal, se essa perda não é compensada pela troca. Eu acho que eu não acredito que seja, não, mas na verdade, se eu fosse homem, eu adoraria morrer desse jeito, na verdade, porque não é problema nenhum nisso, né? Mas é melhor do que morrer entubado dentro de um hospital, poxa. Criatura, eu sempre disse que eu queria morrer de uma gozada, juro por Deus. Essa é a Ivanilde que eu conheço. Eu sempre disse, vendo estrelinha, de repente você abre assim, fui para o outro lado. E o bom é Passei que por perto. eu já. E não é difícil que você veja o outro lado nesse momento, não, tá, gente? Isso não é uma coisa extraordinária, não, de você, de repente, num orgasmo, assim, você vislumbrar uma outra dimensão. Sim, Isso é possível e é legal. sim, sim.
Sim, a mulher é muito orgástica, ela tem milhares de terminações nervosas ali embaixo. A gente tem muito mais vantagem do que o homem, só que nós fomos travadas disso, travadas desse poder. E ali é onde começa o nosso poder. Ali, quanto mais você se reprime, mais você se reprime para você ir para a vida, mais você se reprime para você ganhar dinheiro, mais você se reprime para poder falar o que você quer, para se defender, para você ter consciência, para você eliminar seus problemas com mais facilidade, você entendeu? Você tem o poder ali, no orgasmo, na vagina. E não é... É aí que é o sagrado feminino, né? E não é ser uma coisa assim, sou feminista. Não, mas não, eles não andam separados, né? Eu ser feminista, do poder do sagrado feminino. Claro, mas é apoiar realmente a mulher. Apoiar mesmo. Não tem como separar um do outro, mas o sagrado feminino é você ter essa consciência de como está seu corpo em relação a ser mulher, a toda essa energia, inclusive da menstruação. Você que fala bastante de menstruação, imagina você ter uma ligação, hoje está uma lua linda, você saber que você menstruou porque a lua está cheia, ou porque você observou como que está o ar. É isso que é o sagrado feminino, você se conhecer internamente. Usar a energia dessa época a seu favor. A gente está numa lua crescente e a gente está numa época de uma atividade mental muito forte. Então, se você utilizar isso, você conectou com a lua, olhou, é uma lua crescente, é uma lua de ar, o elemento, e aí favorece as atividades do raciocínio, do planejamento, da organização, o que é que eu vou fazer agora. Quando você tem consciência disso, que você está conectada, além de você olhar para essa lua, realmente a lua hoje esses dias agora, a lua está crescente, ela está muito linda. E aí você nos próximos dias, na próxima semana, nessa lua cheia, você usar essa energia dessa lua cheia para se expor, para ir para o mundo, para vender, para falar, para pedir alguma coisa. É a época de você pedir alguma coisa. É na próxima semana, porque você vai utilizar essa energia. Então, quando você começa a usar isso a seu favor, cara, você tem aumenta o seu poder pessoal, aumenta o funcionamento, melhora o funcionamento, o fluxo energético do seu corpo, porque você está conectado com essa energia fluindo, sabe? Sim. Bem legal. Se Tem uma pergunta aqui que eu acho que vai bem para você. Diga. Por causa da dificuldade, qual a causa da dificuldade de relacionamento com o filho? Tem muitas causas, né? Tem tanta coisa aqui. Depende, nossa, depende, porque depende da relação que você teve desde quando ele nasceu, depende do que ele representa, depende do que você, da transferência que você pôs quando ele nasceu, antes dele nascer, na verdade, ele vai ser isso, vai ser aquilo, aí ele nasce de outra maneira, aí você embate com ele, você não quer que ele seja desse jeito, né? Depende, é muita coisa, são muitas vertentes aí, viu? Pode ter uma relação também com o julgamento dos pais dela. Sim, sim, tudo, é tanta coisa. Tem que ver quantos anos tem esse filho, como que ele nasceu, em que circunstância que ele nasceu, ele se dá bem com o pai, como que é isso, como que é essa transferência, qual o sentimento que você tem em relação a esse filho? Qual é esse sentimento que você tem, sabe? Não tem aqui uma receita de bolo para falar sim, né? Tem que dar uma olhada em tudo, como que você se comporta perante ele, o que que ele fala de você, tem que saber muito bem o que ele também Mas eu sugiro muito que você olhe como você enxerga seus pais. Eu sugiro fortemente que você olhe para isso. Se pergunte, como é que eu olho para os meus pais? Como é que eu fui com eles? Que relação eu tenho com eles? Faz isso, é uma boa reflexão para você começar, sabe? E se você está com dificuldade com esses seus pais, né? Porque daí seu filho só está representando o que você também teve, né? É bem isso mesmo. Diandra está aqui me dizendo, parece que vi exatamente isso, volta um filme. Até meus 12 anos sentia mais amor. Depois disso, vi as traições do meu pai e julguei ambos. Vê que julga os dois? Quando julga os dois realmente. Você olha e faz, ele tá sacaneando com ela. Porra, e como é que ela aceita isso? E aí a criança não consegue sair da história e olhar ali como um casal, e você não tem nada a ver
com a história do que está Não é nada acontecendo. a ver. Não é sobre você, mas os filhos tomam para si a separação dos pais, o relacionamento dos pais, né? Sim. Então teria que sair disso. Ele saía madrugada para trabalhar, era bruto e me faltava amor. Parece que eu conhecia a história de Diandra, né? Nossa, você Parece que falou eu que estava registrado. estava descrevendo a história dela, né, minha flor? Mas é Isso, isso. Diandra. Talvez Diandra, tenha até uma alteração no colo do útero, né? Talvez até tenha alteração no colo do útero com essa história. ô, Diandra, eu vou só fazer uma pergunta para você. Quando você conseguir, não, algo para você fazer com você mesma. Quando você conseguir olhar para o seu pai e saber que ele é um sujeito comum, que ele deu o máximo que ele podia para você, mesmo falta de amor, mesmo bruto, porque era só isso que ele recebeu dos pais dele. E você olhar para sua mãe, que ela foi uma pessoa super comum, que ela deu o máximo que ela podia para você. Qualquer coisa que eles deram foi o máximo mesmo não sendo nada. A partir daí você consegue começar a se curar perante a eles. E perante tudo que você sente aí, não sei se você tem alguma doença ginecológica ou o que for, ou mesmo uma sensação ruim quanto a isso, né? Uma amargura com seus pais. Aí sim você consegue realmente fazer uma cura bem interessante. Era isso que eu ia até propor, né, André, que a gente falasse aqui, porque a gente levantou várias questões e no fundo, eu acredito que a gente sempre tem, sabe, a pessoa mais equilibrada, Nossa, mais super. grata aos pais, um dia vai olhar para um deles e vai apontar um erro, porque meu pai fez tal coisa, e Sim. minha Mas mãe. fez o tempo todo. Claro que tem, porque a gente, quando é criança, olha para os pais como se eles fossem super-heróis. A gente É. projeta neles uma imagem que eles não têm, que aí, como a Andrea falou, são pessoas normais que falham e eles vão falhar e vão quebrar com essa imagem que você criou dos super-heróis. Então, nesse momento dessa quebra, dessa dor, vai criar nem que seja um pontinho energético ali, mas ele vai criar. E aí, existem formas, tem várias formas de você trabalhar isso, porque eu fico imaginando que, por exemplo, Diandra está aí, já entrou, já teve consciência de que as alterações menstruais dela têm a ver com isso, mas uma coisa que a gente pode utilizar, Andréia, que você pode sugerir, além dessa reflexão, você sugere mais alguma coisa para a pessoa tratar essa alteração? Olha, eu tenho várias ferramentas, na verdade. Inclusive, eu tenho uma ferramenta online. Eu tenho o meu curso, que é o meu desafio salto quântico, faz realmente a pessoa ter várias limpezas, limpezas espirituais, emocionais, sabe, Ivanilde? Tem várias coisas ali que eu trabalho, inclusive você aceitar esses pais, tomar esses pais do jeito que eles são, você pegar o seu ancestral, limpar eles e tomar depois eles para você poder ir para frente com força, com vontade, porque a gente tem uma força ancestral, não é só a desgraceira que vai atrás. Não, e quando a gente Nada. acessa isso, nossa, é Nossa, muito bom. ninguém te para É quando muito você bom. acessa. Eu falei ontem numa live com a Fran, eu senti a mão aqui deles assim, ó, me conecto muito fácil, né? Eu já faço isso já faz um tempo. Eu me conecto com eles, eu sinto essa força aqui, você não cai nem para trás, você pode forçar, você não cai. Sabe, você precisa dessa força ancestral. Eles estão aí, você é todo eles, assim. Se a gente for ver, existiram mais de 1.024 pessoas, parece que tem uma conta lá de pais, avós, bisavós, Acho que até tetravós. a 16ª geração, é um negócio assim. Para você nascer hoje. Então tem uma galera atrás de você, um monte de gente em outro patamar, em outra dimensão, mas tudo segurando sua onda. Porque em outra dimensão não existe aquela raiva, ninguém tá com raiva de você. Sabe, por mais que você tenha tido algum tipo de conflito com seu pai, com sua mãe, se eles já não estão mais aqui, eles estão todos eles te segurando ali. E tem um motivo para você estar aqui escutando tudo isso, para você precisar realmente dessa força ancestral, sabe? Limpar isso, limpar o que teu pai, tua mãe fizeram para você, os seus avós, não sei, e ir para frente, sabe? Eu tenho esse caminho, também tem o Ho'oponopono para ajudar, né? O que mais que a gente pode falar? Tem pessoas que Tem uma, trabalham também com terapia crânio-sacral, que faz um bem maravilhoso para doenças ali ginecológicas. Eu atendo, mas é pessoalmente, agora no momento não estou podendo atender aqui em Floripa.
Mas qualquer pessoa, em qualquer lugar no planeta que tem essa técnica é maravilhosa também, mas depois que o vírus passar, é claro. Então tem várias coisas, tem vaporização, né, que o pessoal faz para dar banho de assento, Tem né? uma, tem uma técnica que eu posso sugerir que ela é bem simples. Às vezes ela é meio doída, mas ela é bem simples. De você fazer uma carta para os seus pais, que você não vai entregar. Não vai entregar essa carta. Você fazer uma Sim. carta para seus pais. E aí, essa criança volta lá, por exemplo, Leandra falou aos 12 anos, né? Foi um ponto, assim, para ela, bem 12 anos. E aí, engraçado que me veio uma imagem, assim. Mas, naqueles 12 anos, ela volta a ser aquela criança dos 12 anos. E aí, ela descasca na carta. Ela bota para lascar. Ela bota para descer na carta. Descarrega tudo. Seu filho da puta, você fez não sei o que lá, você é um escroto. Você e desce e bota toda essa energia para fora porque ela existe. Não adianta negar que você, porque meu pai, não sei, mas isso está dentro de você, isso tem que sair. Tá aí Vai ter- dentro. Você pode aqui falar, ai, não, ele deu tudo de bom, mas tá lá, Ai, meu Deus pai, eu me tenho que respeitar e livre. por dentro você tá, filho da puta. Tem que tirar isso de dentro de você. Coloca, descarrega tudo numa carta. Para ele, para ela, faz separado. Sim. Vai Terminou, no quando seu terminou, cantinho, né? Pega assim, vai no seu cantinho, vai lá, interioriza, escreve mesmo, não coloca. deixa ninguém se incomodar. Isso. E bota para fora. Quando terminar essa carta, você vai terminar chorando, e se vier choro, quanto mais soltar, mais você vai limpar. Isso. Uhum. E aí, ao terminar, eu tenho certeza que você vai sentir um alívio muito grande. E agora, você pode construir uma nova carta agradecendo pela existência deles, reconhecendo as coisas que você tem deles, que o amor deles foi um amor que ele estava dando, mas você não sabia reconhecer, que era grata pelo corpo que eles deram para você, pela vida. Seja lá, tenta colocar o máximo de gratidão nessa carta. E coloca coloca tudo isso aí nessa carta, da gratidão que você puder encontrar. Vai melhorar muito já. Já é uma Eu técnica gosto de que pode fazer facilitar muito. essa carta, Ivanilde, aquela uma que você desce o cacete, eu gosto de depois que saiu tudo o enrosco, você queimar ela fazendo um Ho'oponopono, É sabe? Deixar ela perfeito. aí em água corrente, ali depois daquelas cinzas, ou numa praia, sabe? Aí isso daí é maravilhoso, sai Maravilhoso. tudo de você, com muita Demais. intenção no coração, muita intenção, é muito bom, é incrível. Isabel Vana, Isabel Vana. Gente, adorei Isabel, essa médica, mulher porreta. ela é. Essa Ivanilde é maravilhosa. O dia que eu conheci ela pessoalmente, eu falei, adorei. Nunca mais desgrudo de ti. Bicha Maravilhosa. doida. Adoro. Nossa, bruxa maravilhosa. Mas eu Ah, acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra gente completar? Que daqui a pouco o Insta vai daqui derrubar a a pouco o gente, né? Insta fecha a gente, mas eu acho, esse é um assunto inesgotável, né? Essa coisa da relação com o pai e mãe é um assunto inesgotável. No meu programa Menstruação Saudável, a gente fala sobre isso, tem uma aula grande falando sobre isso e várias técnicas também. É primordial que você que está com qualquer conflito na sua vida, se tem uma área da sua vida que está cagada, que está travada, que está, sei lá, não está funcionando, você olhe para essa relação com pai e mãe. É a Sim. sua origem, a sua base, você vem daí. Então, Isso. começa olhando para aí que você vai entrar num caminho. Com muita Por que gratidão, devemos né? Com agradecer muita a gratidão. vida se ela não foi tão linda? Isso é um ponto de vista, Ana Rosa. Que interessante ponto. Você pode repetir isso para você. Se você repetir É, isso, é uma ferramenta muito boa. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ela, ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. ela, Porque isso é só um ponto de vista. Alguém que teve a mesma vida que você vai olhar, ou um irmão seu, alguém assim, vai olhar e vai dizer, pô, minha vida foi maravilhosa, eu tô aqui viva, tenho duas pernas, tenho dois braços, posso fazer, posso trabalhar, posso não sei o que lá. Conheci pessoas, você pode fazer do limão uma caipirinha, tomar uma e fica legal. Né? exatamente. Alguém joga uma pedra em você, você construi um muro.
E aí, isso depende do seu ponto de vista. Repete para você. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Muito Vai bem. aliviar muito isso aí que você está sentindo Sim. de julgamento dessa vida. É só um ponto de vista, É só um exatamente. ponto de vista. E quanto mais a gente ficar agarrado à pedra em que a gente tropeçou, mais a gente não vai se curar de nada. Mas não vai se curar mesmo, é só a vítima pro resto da vida. Acabou, É. fudeu tudo. Aí já era. Access. Exatamente, Isas. Access. É É maravilhoso, exatamente né? isso. Sim. É. Ah, Tudo fantástico. é oposto do que parece ser e nada é oposto do que parece ser. Exatamente. Como pode melhorar? Como Como pode pode melhorar? melhorar? Exato. Né? Fazendo a pergunta aberta, é só coisa aberta e coisa boa que vem. Uma Como pode coisa boa. melhorar? É, a resposta é Exatamente. rápida, viu? E as respostas são rápidas. Nossa, gente, eu que agradeço a vocês. Quanta gente Amei, vindo Vanilde. aqui. Sábado à Obrigada, obrigada. noite, quarentena, e vocês aqui podiam estar namorando, podiam estar se prostituindo, né? Mas estão aqui com a gente falando de relação com pai e mãe. Adorei, adorei, adorei. Ai, muito Obrigada, bom, viu? pô. Vamos nos Muito encontrar bom. mais vezes, porque é sempre muito bom bater um papo com você, Ivanilde. É sempre fantástico. Obrigada Que mais mesmo. é Obrigada a possível, todos né, vocês. Angélica? Que É. mais é possível? Quantas lives maravilhosas, quantas infinitas possibilidades e lives maravilhosas nós poderemos ter? Quanto mais a gente pode contribuir para todo mundo ficar bem, feliz, harmonizado, sem pedras segurando nenhuma pedra, todo mundo muito bem e leve, né? É isso É aí. isso, é Então, isso. olha lá, a Aline está falando lá na Inglaterra. Conheço a Aline há Olha anos. que Beijo, maravilha. Aline. Pois, Beijos, beijos, meninas, beijos. foi muito bom estar com vocês. Espero que a gente se encontre muitas vezes. Deixa aí salva que eu vou tentar baixar essa live. Eu sei que Sim. minha cara ficou coberta o tempo inteiro pelos comentários, mas tá, beleza. Não, mas valeu, tá lindo. Maravilha. Beijo, Vanilde. Beijo, meninas. Boa noite. Namastê para todas. Se cuidem. Tchau, Flor. Tchau, tchau.